Mahabharata. De Krishna de Vaipayana Vyasa. Livro 8. Karna Parva. Capítulo 86. Krishna e Arjuna se aproximam de Karna. Sanjaya disse, vendo o gigantesco e rugindo Karna, incapaz de ser resistido pelos próprios deuses, avançando como a onda do mar, aquele touro entre homens, isto é, ele da linhagem de Dakshara, dirigiu-se a Arjuna, dizendo, aquele guerreiro em carro tendo corcéis brancos e possuindo Shalya como seu motorista com quem tu tens que lutar em batalha vem para cá. Portanto, ó Dhananjaya, convoque toda a tua frieza. Observe então, ó filho de Pandu, o carro bem equipado de Karna. Cavalos brancos estão unidos a ele e o próprio filho de Radha é o guerreiro que está de pé sobre ele. Cheio de faixas e enfeitado com fileiras de sinos, ele parece com um carro celeste, levado pelo céu por corcéis de cor branca. Veja também o estandarte de Karna de grande alma, portando o emblema da corda do elefante, e parecendo com o arco do próprio Indra que divide o firmamento por uma linha brilhante. Contemple Karna como ele avança pelo desejo de fazer o que é agradável para o filho de Dhritarashtra, disparando chuvas de flechas como as nuvens despejando torrentes de chuva. Lá o nobre chefe dos Madras, colocado na parte dianteira do carro, guia os corcéis do filho de Radha de energia incomensurável. Ouça o ribombo de suas baterias e o clangor ameaçador de suas conchas. Ouça, ó filho de Pandu, os diversos rugidos leoninos vindo de todos os lados. Ouça o som terrível, silenciando todos os outros sons altos, do arco, Vijaya, esticado por Karna de energia imensurável. Lá os poderosos guerreiros em carros entre os Pancalas, com seus seguidores, estão se dividindo como um bando de veados na grande floresta à visão de um leão enfurecido. Cabe a ti, ó filho de Kunti, matar o filho de Suta com todo cuidado. Nenhuma outra pessoa exceto tu pode se arriscar a aguentar as flechas de Karna. É bem sabido por mim que tu és competente para derrotar em batalha os três mundos com todas as suas criaturas móveis e imóveis, incluindo os próprios deuses e os Gandharvas. O que precisa ser dito acerca de lutar com aquele pujante, quando as pessoas são incapazes até de olhar para ele, isto é, o feroz e terrível Isana, aquele deus grandioso, Sarva de três olhos, também chamado Kapardin. Tu, no entanto, por meio de batalha, gratificaste aquele próprio Deus de deuses, aquele Shiva que é a fonte de bem-aventurança para todas as criaturas, aquela divindade chamada Stano. As outras divindades também todas te deram benefícios. Pela graça, ó Parta, daquele Deus de deuses, aquela divindade armada com um tridente, mate Karna, ó poderosamente armado, como Indra matando Asura Namusi. Que a prosperidade esteja sempre contigo, ó Parta, e que tu obtenhas vitória em batalha. Arjuna disse, minha vitória, ó Krishna, é certa. Não há dúvida nisto, já que tu, ó matador de Madhu, que és o mestre de todos os mundos, estás satisfeito comigo. Acelere os corcéis, ó Orishikesha, e meu carro, ó grande guerreiro em carro. Hoje Palguna não voltará da batalha sem matar Karna. Veja Karna morto hoje e cortado em pedaços com minhas flechas. Ó Govinda, tu me verás hoje morto pelas flechas de Karna. Aquela batalha terrível, capaz de estupefazer os três mundos, está perto. Enquanto a terra durar, as pessoas falarão dela. Dizendo essas palavras para Krishna, que nunca está cansado com esforço, Partha procedeu rapidamente em seu carro contra Karna como um elefante contra um elefante rival. Partha de grande energia disse novamente para Krishna, aquele castigador de inimigos, essas palavras, acelere os corcéis, ó Orishikesha, pois o tempo passa. Assim endereçado pelo filho de grande alma de Pandu, Keshava lhe desejou vitória e incitou os cavalos tão velozes como o pensamento. Então aquele carro do filho de Pandu, possuidor de grande velocidade, logo alcançou a frente do carro de Karna. Capítulo 87. Todas as criaturas tomam lados. Salya jura matar Arjuna se Karna falhar.
Sanjaya disse, vendo Vrishasena morto, Karna, cheio de dor e raiva, derramou lágrimas de seus olhos pela morte de seu filho. Dotado de grande energia, com olhos vermelhos como cobre de raiva, Karna procedeu diante de seu inimigo, tendo convocado Dhananjaya para a batalha. Então aqueles dois carros, ambos possuidores de refulgência solar, e cobertos com peles de tigre, quando eles se encontraram, pareciam com dois sóis próximos um do outro. Ambos tendo cavalos brancos e ambos subjugadores de inimigos, aqueles dois grandes arqueiros, aqueles dois guerreiros possuidores de refulgência solar, pareciam brilhantes como o sol e a lua no firmamento. Contemplando aqueles dois guerreiros que pareciam Indra e o filho de Virochana, Vali, se preparando cuidadosamente para lutar pela conquista dos três mundos, todas as criaturas ficaram muito admiradas. Vendo aqueles dois guerreiros avançando em direção um ao outro com o estrépito de rodas de carro e a vibração de arcos, o som de palmas, o zunido de setas, e gritos leoninos, e vendo também seus estandartes, isto é, aquele de Karna portando a corda de elefante e aquele de Partha portando o macaco, se aproximarem um do outro, todos os senhores da terra ficaram muito surpresos. Vendo aqueles dois guerreiros em carros envolvidos em combate um com o outro, ó Bharata, todos os reis proferiram gritos leoninos e os animaram repetidamente com aplausos. Vendo aquele duelo entre Partha e Karna, milhares de combatentes lá bateram no peito e agitaram suas peças de roupa no ar. Os Kauravas tocaram seus instrumentos musicais e sopraram suas numerosas conchas para alegrar Karna. Similarmente, todos os Pandavas, para alegrar Dhananjaya, fizeram todos os pontos do horizonte ressoarem com os sons de suas trombetas e conchas. Com aqueles gritos leoninos e golpes em peitos e outros gritos altos e rugidos de bravos guerreiros, tremendo se tornou o barulho lá na ocasião daquele combate entre Karna e Arjuna. As pessoas contemplaram aqueles dois tigres entre homens, aqueles dois principais dos guerreiros em carros, posicionados em seus carros, cada um armado com seu arco formidável, cada um equipado com flechas e dardos, e cada um possuindo um estandarte alto. Ambos estavam vestidos em armadura, ambos tinham cimitarras atadas aos seus cintos, ambos tinham cavalos brancos, e ambos estavam adornados com conchas excelentes. Um tinha Krishna como motorista em seu carro, e o outro tinha Shalya. Ambos eram grandes guerreiros em carros e ambos pareciam semelhantes. Ambos possuidores de pescoços leoninos e braços longos, os olhos de ambos eram vermelhos, e ambos estavam enfeitados com guirlandas de ouro. Ambos estavam armados com arcos que pareciam lampejar como o relâmpago, e ambos estavam adornados com abundância de armas. Ambos tinham rabos de iaque para serem abanados com eles, e ambos estavam ornados com guarda-sóis brancos mantidos sobre eles. Ambos tinham aljavas excelentes e ambos pareciam muito bonitos. Os membros de ambos estavam cobertos com pasta de sândalo vermelha e ambos pareciam com touros enfurecidos. Ambos tinham pescoço largo como o leão, ambos tinham peito largo, e ambos eram dotados de grande força. Desafiando um ao outro, ó rei, um desejava matar o outro. E eles avançaram um contra o outro como dois touros poderosos em um curral. Eles eram como um par de elefantes enfurecidos ou de montanhas zangadas ou de cobras novas de veneno virulento ou de amas todo destrutivos. Enfurecidos um com o outro como Indra e Vritra, eles pareciam com o sol e a lua em esplendor. Cheios de ira, eles pareciam dois planetas imensos surgidos para a destruição do mundo no fim do Yuga. Ambos nascidos de pais celestes, e ambos parecendo deuses em beleza, eles eram de energia divina. De fato, eles pareciam com o sol e a lua vindos por iniciativa própria no campo de batalha. Ambos eram dotados de grande poder, ambos cheios de orgulho em batalha, eles estavam armados com diversas armas. Observando aqueles dois tigres entre homens, aqueles dois heróis dotados da impetuosidade de tigres, tuas tropas, ó monarca, estavam cheias de grande alegria.
Vendo aqueles dois tigres entre homens, isto é, Karna e Dhananjaya, engajados em batalha, uma dúvida entrou nos corações de todos quanto a qual deles seria vitorioso. Ambos armados com armas superiores, e ambos bem experientes em batalha, ambos fizeram o céu ressoar com os golpes em seus braços. Ambos possuidores de grande celebridade por destreza e força, eles pareciam o Asura Samvara e o chefe dos celestiais em relação à sua habilidade em batalha. Ambos iguais a Kartavirya ou ao filho de Dasarata em batalha, ambos pareciam o próprio Vishnu em energia ou o próprio Bhava em luta. Ambos tinham corcéis brancos, ó rei, e ambos eram levados em carros principais. Ambos, além disso, tinham os mais importantes dos motoristas naquela grande batalha. Contemplando, ó monarca, aqueles dois grandes guerreiros em carros parecendo resplandecentes em seus carros, os grupos de Siddhas e Charanas que foram lá ficaram cheios de admiração. Os Dhartarashtras então, ó touro da raça Bharata, com suas tropas, cercaram Karna de grande alma, aquele ornamento de batalha, sem perder qualquer tempo. Da mesma maneira os Pandavas, encabeçados por Drishtadyumna, cheios de alegria, cercaram Partha de grande alma que era sem igual em batalha. Karna se tornou a aposta, ó monarca, do teu exército naquela batalha, enquanto Partha se tornou a aposta dos Pandavas. Os soldados de ambos os lados eram como membros daquela assembleia e viraram os espectadores daquele jogo. De fato, em relação aos partidos envolvidos naquele jogo de batalha, ou vitória ou derrota era certa. Aqueles dois então, Karna e Arjuna, para a vitória ou o contrário, começaram a partida entre nós e os Pandavas, ambos permanecendo no campo de batalha. Hábeis em luta, aqueles dois heróis, ó monarca, naquele combate, ficaram muito enfurecidos um com o outro e desejaram matar um ao outro. Desejando tirar a vida um do outro, como Indra e Vritra, ó Senhor, eles encararam um ao outro como dois cometas imensos de forma terrível. Então no céu, diferenças e disputas, acompanhadas por insultos, surgiram entre as criaturas lá, ó touro da raça Bharata, sobre o assunto de Karna e Arjuna. Todos os habitantes do mundo, ó Senhor, eram ouvidos diferir entre eles mesmos. Os deuses, os Danavas, os Gandharvas, os Pishakas, as cobras, os Rakshasas, adotaram lados opostos naquele combate entre Karna e Arjuna. O céu, ó monarca, com todas as estrelas, ficou ansioso por conta de Karna, enquanto a terra extensa ficou assim por conta de Partha, como a mãe por seu filho. Os rios, os mares, as montanhas, ó o melhor dos homens, as árvores, as plantas e ervas decíduas tomarão o lado do ornado com diadema Arjuna. Os Asuras, e Atudanas, os Guyakas, ó opressor de inimigos, e corvos e outros percorredores do céu tomaram o lado de Karna. Todas as joias e pedras preciosas, os 4 Vedas com as historias como o quinto, os Upavedas, os Upanishads, com todos os seus mistérios, e as compilações, e Vasuki, e Citrasena, e Takshaka, e Upatakshaka, e todas as montanhas, e toda a prole de Kadru com seus filhos, todas as grandes cobras dotadas de veneno, e os Nagas tomarão o lado de Arjuna. Airavata e seus filhos, a prole de Surabhi, a prole de Vaisali, e os bojins tomarão o lado de Arjuna. Todas as cobras menores tomarão o lado de Karna. Lobos e veados selvagens e todas as espécies de animais e aves auspiciosos foram, ó rei, a favor da vitória de Partha. Os Vasos, os Maruts, os Sadias, os Rudras, os Vishvedevas e os Ashvinis, e Agni, Indra e Soma e Pavana, e os 10 pontos do horizonte se tornaram os partidários de Dhananjaya, enquanto todos os Adityas tomarão o lado de Karna. Os Vaishyas, os Shudras, os Sutas, e aquelas castas que eram de uma origem misturada, todas, ó rei, adotaram o lado do filho de Radha. Os celestiais, no entanto, com os Pitris, e com todos aqueles que eram numerados com eles como também com seus seguidores, Yama e Vaishravana e Varuna estavam do lado de Arjuna. Os Brahmanas, os Kshatriyas, os sacrifícios, e aqueles presentes chamados Dakshinas eram a favor de Arjuna.
os pretas, e pichacas, muitos animais e aves carnívoros, os rakshasas com todos os monstros do mar, os cachorros, e os chacais eram a favor de Karna. As diversas tribos de rishis celestes e regenerados nobres eram pelo filho de Pandu. Os Gandharvas encabeçados por Tunvuru, ó rei, estavam do lado de Arjuna. Com a prole de Prada e Mauni, as várias classes de Gandharvas e Apsaras, e muitos sábios, tendo como seus veículos lobos e veados e elefantes e cavalos e carros e pé, e nuvens e o vento, foram lá para testemunhar o combate entre Karna e Arjuna. Os deuses, os Danavas, os Gandharvas, os Nagas, os Yakshas, as aves, os grandes rishis versados nos Vedas, os pitris que subsistem das doações chamadas Svada, e ascetismo e as ciências, e as ervas celestes, com diversas virtudes, vieram, ó monarca, e tomaram suas posições no firmamento, fazendo um grande barulho. Brahman, com os rishis regenerados e os senhores de criaturas, e o próprio Bava em seu carro, foram para aquela parte do céu. Vendo aqueles dois de grande alma, Karna e Dhananjaya, prestes a lutar um com o outro, o próprio Chakra disse que Arjuna vença Karna. Surya, no entanto, disse que Karna vença Arjuna. De fato, que meu filho Karna, matando Arjuna, ganhe a vitória nessa batalha. Indra respondeu que meu filho, matando Karna, ganhe a vitória. Assim mesmo Surya e Vasava, aqueles dois principais dos personagens, que estavam lá e tinham adotado lados opostos, disputaram entre si. Vendo aqueles dois de grande alma, Karna e Dhananjaya, prestes a se envolver em batalha, os deuses e os asuras adotaram lados opostos. Os três mundos com os rishis celestes e todos os deuses e todas as outras criaturas tremeram à visão. Os deuses estavam do lado de Partha, enquanto os asuras estavam naquele de Karna. Assim todas as criaturas estavam interessadas naquele combate, tomando o lado desse ou daquele líder de guerreiros em carros, o herói Kuru ou Pandava. Vendo o Senhor da criação nascido por si mesmo, isto é, Brahman, os deuses o suplicaram, dizendo, ó Deus, que o sucesso desses dois leões entre homens seja igual. Não deixe que o universo vasto seja destruído por causa desse combate entre Karna e Arjuna. Ó nascido por si mesmo, diga somente a ordem, que o sucesso desses dois seja igual. Ouvindo essas palavras, Magavati, reverenciando avô, relatou isso para aquele Deus dos deuses, aquele principal de todos os seres inteligentes, dizendo, antigamente foi dito por tua santa pessoa que os dois Krishnas são sempre certos de ganhar vitória. Que isso seja, agora, como tu disseste então. Esteja satisfeito comigo, ó santo. Nisso, Brahma e Isana responderam para o chefe dos celestiais, dizendo, a vitória de Vijaya de grande alma é certa, daquele Savyasasi que gratificou o comedor de libações sacrificais na floresta de Kandava que, vindo para o céu, prestou assistência para ti, ó Sakra. Karna está no lado dos Danavas. É correto, portanto, que ele encontre a derrota. Por isto, sem dúvida, os propósitos dos deuses serão realizados. O próprio interesse, ó chefe dos celestiais, deve sempre ser importante. Palguna de grande alma, além disso, é devotado à verdade e à moralidade. Ele deve sempre ser vitorioso, sem dúvida. Ele por quem o Deus santo e de grande alma tendo touro em sua bandeira foi gratificado, porque não deveria ele, alto de 100 olhos, ser vitorioso, ele, isto é, que tem como um motorista de seu carro aquele Senhor do Universo, o próprio Vishnu. Possuidor de formidável energia mental e grande força, Partha é um herói, habilidoso com armas e dotado de mérito ascético. Possuidor também de grande energia de corpo, ele possui a ciência inteira de armas. De fato, Partha tem todas as habilidades. Ele deve ser vitorioso, já que isso realizará os propósitos dos deuses. Por sua grandeza, Partha contraria o próprio destino, se favorável ou desfavorável, e quando ele faz isso, uma grande destruição de criaturas ocorre. Quando os dois Krishnas estão excitados com ira, eles não mostram consideração por nada. Esses dois touros entre os seres são os criadores de todas as coisas reais e irreais.
Esses dois são Nara e Narayana, os dois antigos e melhores dos rishis. Não há ninguém para imperar sobre eles. Eles são soberanos sobre todos, perfeitamente destemidos. Eles são opressores de todos os inimigos. No céu ou entre os seres humanos, não há ninguém igual a qualquer um deles. Os três mundos com os rishis celestes e os charamanas estão atrás desses dois. Todos os deuses e todas as criaturas andam atrás deles. O universo inteiro existe pelo poder desses dois. Que Karna, aquele touro entre homens, alcance essas principais das regiões de bem-aventurança aqui. Que ele obtenha identidade com os vasos ou os maruts. Que ele, com Drona e Bhishma, seja adorado no céu, pois o filho de Vikartana é corajoso e é um herói. Que a vitória, no entanto, pertença aos dois Krishnas. Depois que aqueles dois principais entre os deuses, Brahma e Isana, falaram assim, a divindade de 1000 olhos, reverenciando aquelas palavras de Brahma e Isana e saudando todas as criaturas, disse: vocês ouviram o que foi dito pelos dois deuses para o benefício do universo. Isso será exatamente assim e não de outra maneira. Fiquem então com corações alegres. Ouvindo essas palavras de Indra, todas as criaturas, ó Senhor, ficaram muito surpresas e aplaudiram, ó Rei, aquela divindade. Os celestiais então despejaram diversas espécies de flores fragrantes e sopraram suas trombetas. De fato, os deuses, os Danavas e os Gandharvas todos esperaram lá para testemunhar aquele duelo inigualável entre aqueles dois leões entre homens. Os dois carros, ó Rei, sobre os quais Karna e Arjuna estavam posicionados, tinham corcéis brancos unidos a ambos. E ambos tinham estandartes excelentes, e ambos produziam um estrépito alto. Muitos dos heróis principais, se aproximando dos bravos Vasudeva e Arjuna, como também de Shalya e Karna, começaram cada um a soprar sua concha. A batalha então começou, entre os dois guerreiros, oprimindo todas as pessoas tímidas com medo. Ferozmente eles desafiaram um ao outro como Sakra e Samvara. Os estandartes dos dois heróis, perfeitamente brilhantes, pareciam muito belos sobre seus carros, como os planetas Rahu e Ketu surgidos no firmamento na hora da dissolução universal. A corda do elefante no estandarte de Karna, parecendo com uma cobra de veneno virulento e feita de pedras preciosas e joias e extremamente forte, e parecendo o arco de Indra, parecia resplandecente, enquanto ondulava no ar. Aquele principal dos macacos, também, pertencente à Parta, com mandíbulas escancaradas e terríveis, e difícil de ser olhado, como o próprio sol, inspirava temor com seus dentes formidáveis. O impetuoso macaco no estandarte do manejador do Gandiva, ficando desejoso de lutar, precipitou-se de sua posição e caiu sobre o estandarte de Karna. Dotado de grande impetuosidade, o macaco, dardejando para frente, atingiu a corda do elefante com suas unhas e dentes, como Garuda caindo sobre uma cobra. Enfeitada com fileiras de pequenos sinos, dura como ferro, e parecendo o laço fatal, nas mãos de Yama ou Varuna, a corda do elefante, cheia de ira, se engalfinhou com o macaco. Assim naquele duelo feroz entre aqueles dois heróis, que era o resultado do que tinha sido decidido na época do jogo de dados, seus estandartes lutaram primeiro um com o outro. Enquanto isso os corcéis de um relinchavam para os corcéis do outro. Queixava de olhos de lótus, perfurou Shalya com seus olhares afiados. O último também lançou olhares similares no primeiro. Vasudeva, no entanto, venceu Shalya com aqueles olhares dele, enquanto Dhananjaya, o filho de Kunti, venceu Karna com seus olhares. Então o filho de Suta, dirigindo-se sorridente a Shalya, disse: se parta por quaisquer meios me matar em batalha hoje, diga-me verdadeiramente, ó amigo, o que tu farás depois disso? Shalya respondeu, dizendo: se tu fores morto, eu mesmo matarei Krishna e Dhananjaya. Mais uma vez o soberano dos Madras disse: se, ó Karna, Arjuna de cavalos brancos te matar em batalha hoje, eu mesmo, em um único carro, matarei ambos Madhava e Palguna. Sanjaya continuou: Arjuna também fez a Govinda uma pergunta parecida.
Krishna, no entanto, sorrindo, disse para Partha essas palavras de grave significado: o próprio sol pode cair de seu lugar, a própria terra pode se partir em 1000 fragmentos, o próprio fogo pode se tornar frio. Contudo, Karna não será capaz de te matar, ó Dhananjaya. Se, no entanto, tal ocorrência acontecer, saiba então que a destruição do universo estará perto. Em relação a mim mesmo, eu irei, usando meus braços nus, matar ambos Karna e Shalya em batalha. Ouvindo essas palavras de Krishna, Arjuna de estandarte de macaco, sorrindo, respondeu para Krishna que nunca estava fatigado com esforço, dizendo: Shalya e Karna, juntos, não são páreo para mim sozinho, ó Janardana. Tu irás hoje, ó Krishna, ver Karna com seu estandarte e faixas, com Shalya e seu carro e corcéis, com seu guarda-sol e armadura e dardos e flechas e arco, cortado em pedaços com minhas flechas em batalha. Tu hoje verás ele com seu carro e cavalos e dardos e armadura e armas, reduzido a pó como uma árvore na floresta esmagada por um elefante. Hoje a condição de viúva das esposas do filho de Radha está perto. Na verdade, elas devem ter em seus sonhos, da noite passada, visto sinais do mal que se aproxima, ó Mahadeva. Na verdade, hoje tu verás as esposas de Karna se tornarem viúvas. Eu não posso reprimir minha ira pelo que foi feito antes por esse tolo de pouca previdência. Quando ele viu Krishna arrastada para a assembleia e quando rindo de nós ele nos insultou repetidamente em palavras vis. Hoje, ó Govinda, tu verás Karna despedaçado por mim como uma árvore com sua carga de flores despedaçada por um elefante enfurecido. Hoje, ó matador de Madhu, tu ouvirás, depois da queda de Karna, essas palavras agradáveis: por boa sorte, ó tu da linhagem de Vrishni, a vitória foi tua. Tu hoje confortarás a mãe de Abhimanyu com um coração mais leve por teres pagado a dívida com o inimigo. Hoje tu, cheio de alegria, consolarás tua tia paterna Kunti. Hoje tu, ó Madhava, confortarás Krishna de rosto choroso e o rei Yudhishthira o justo com palavras doces como néctar. Capítulo 88. Asvataman pede paz a Duryodhana. Sanjaya disse: enquanto isso o céu, cheio de deuses e nagas e asuras e siddhas e yakshas e com grandes grupos de gandharvas e rakshasas, e asuras e rishis regenerados e sábios reais e aves de penas excelentes, assumiu um aspecto maravilhoso. Todos os seres humanos reunidos lá contemplaram aqueles seres de aspecto extraordinário permanecendo no céu, e o próprio céu ressoava com o som de instrumentos musicais e canções e hinos adulatórios e riso e dança, e diversos outros tipos de sons encantadores. Então ambos os guerreiros Kaurava e Pandava, cheios de alegria, e fazendo a terra e os 10 pontos do horizonte ressoarem com o som de instrumentos musicais, o clangor de conchas, e rugidos leoninos e o rumor da batalha, começaram a massacrar seus inimigos. Abundando com homens e corcéis e elefantes e carros e armas, insuportável para combatentes pela queda de massas e espadas e dardos e espadins, cheio de heróis, e apinhado com corpos sem vida, o campo de batalha, tingido de carmesim com sangue coagulado, parecia muito resplandecente. De fato, a batalha entre os Kurus e os Pandavas então parecia aquela dos tempos antigos entre os deuses e os asuras. Depois que aquela batalha feroz e horrível tinha começado entre Dhananjaya e o filho de Adherata, cada um daqueles dois heróis, vestido em armadura excelente, encobriu os 10 pontos do horizonte e a hoste oposta a ele com flechas afiadas e retas. Uma escuridão tendo sido causada lá naquela ocasião com flechas, nem teus guerreiros nem o inimigo podiam mais ver qualquer coisa. Por medo todos os guerreiros lá procuraram a proteção ou de Karna ou de Arjuna como raios de luz espalhados no céu convergindo em direção ou ao sol ou à lua. Os dois heróis então, um desviando as armas do outro com suas próprias, como os ventos leste e oeste enfrentando um ao outro, pareciam muito brilhantes como o sol e a lua surgidos depois de dissiparem a escuridão causada pelas nuvens e cobrindo o céu. Cada um tendo encorajado suas tropas, dizendo: não fujam.
O inimigo e teus guerreiros mantiveram seu terreno, cercando aqueles dois poderosos guerreiros em carros como os deuses e os asuras, permanecendo em volta de Vasava e Samvara. Os dois exércitos então os saudaram aqueles dois melhores dos homens com os sons de baterias e outros instrumentos e com rugidos leoninos, no que aqueles dois touros entre homens pareciam belos como o sol e a lua saudados por nuvens rebombando reunidas em volta. Cada um armado com um arco formidável puxado a um círculo completo e parecendo com um halo solar ou lunar, aqueles dois heróis de grande esplendor, atirando naquela batalha milhares de flechas que constituíam seus raios, pareciam dois sóis insuportáveis surgidos no fim do Yuga para queimar o universo inteiro com suas criaturas móveis e imóveis. Ambos invencíveis, ambos capazes de exterminar inimigos, cada um desejoso de matar o outro, e cada um mostrando sua habilidade sobre o outro, aqueles dois guerreiros, Karna e o filho de Pandu, entraram em combate destemidamente um com o outro naquela batalha terrível, como Indra e o Asura Jamba. Invocando as mais poderosas das armas então, aqueles dois arqueiros formidáveis começaram, com suas flechas terríveis, a matar inúmeros homens e cavalos e elefantes, como também a atingir um ao outro, ó rei. Afligidas mais uma vez por aqueles dois principais dos homens, as tropas de ambos os Kurus e os Pandavas, consistindo em elefantes e soldados da infantaria e cavaleiros e guerreiros em carros, fugiram para todos os lados como outros animais na floresta quando atacados pelo leão. Então Duryodhana, e o chefe dos Bojas, e o filho de Subala, e Kripa, e o filho da filha de Sharadvata, esses 5 grandes guerreiros em carros, atacaram Dhananjaya e Keshava com flechas capazes de produzir grande dor. Dhananjaya, no entanto, com suas flechas cortou ao mesmo tempo os arcos, as aljavas, os corcéis, os elefantes, e os carros com seus motoristas, daqueles guerreiros, e mutilando todos eles com flechas excelentes, perfurou o filho de Suta com uma dúzia de flechas. Então os 100 carros, 100 elefantes, e diversos cavaleiros Saka e Tukara e Havana, acompanhados por alguns dos combatentes principais entre os Cambojas, avançaram rapidamente contra Arjuna pelo desejo de matá-lo. Cortando depressa com flechas e setas de cabeça de navalha em suas mãos as armas excelentes de seus inimigos, como também suas cabeças, e corcéis, e elefantes, e carros, Dhananjaya derrubou seus inimigos lutando no campo. Então no céu toques de trombetas celestes foram soprados pelos deuses excelentes. Esses estavam misturados com os louvores de Arjuna. Sopradas por brisas suaves, excelentes chuvas florais, fragrantes e auspiciosas, caíram sobre a cabeça de Arjuna. Vendo aquele incidente, que foi testemunhado por deuses e homens, todas as criaturas, ó rei, ficaram muito surpresas. Somente teu filho e o filho de Suta, que eram ambos da mesma opinião, não sentiram nem aflição nem admiração. Então o filho de Drona, pegando a mão de Duryodhana, e adotando um tom calmante, se dirigiu ao teu filho, dizendo, esteja satisfeito, ó Duryodhana. Faça as pazes com os Pandavas. Não há necessidade de brigar. Que vergonha para a guerra! O preceptor, conhecedor das mais poderosas das armas e semelhante ao próprio Brahma, foi morto. Outros touros entre homens, encabeçados por Bhishma, também foram mortos. Em relação a mim mesmo, eu não posso ser morto, como também meu tio materno. Governe o reino para sempre, dividindo-o com os filhos de Pandu. Dissuadido por mim, Dhananjaya se absterá. Janardana também não deseja hostilidades. Yudhishthira está sempre dedicado ao bem de todas as criaturas. Vrikudara é obediente a ele. Assim também são os gêmeos. As pazes sendo feitas entre ti e os partas, todas as criaturas serão beneficiadas, através, como pareceria, do teu desejo. Que os reis que ainda estão vivos voltem para suas casas. Que as tropas se abstenham de hostilidades. Se tu não escutares minhas palavras, ó rei, atingido por inimigos em batalha, tu terás que queimar com aflição. Tu tens visto, assim como o universo, o que tem sido realizado por Arjuna sozinho enfeitado com diadema e guirlandas.
O próprio matador de vala não poderia realizar seu semelhante, nem o destruidor, nem Prachetas, nem o rei ilustre dos Yakshas. Dhananjaya, em relação aos seus méritos, é mesmo muito maior do que isso. Ele nunca desobedecerá ao que quer que eu diga a ele. Ele sempre te seguirá. Fique satisfeito, ó rei, para o benefício do universo. Tu sempre me honraste muito. Eu, também, tenho uma grande amizade por ti. É por isso que eu te falo dessa maneira. Eu irei dissuadir Karna também, desde que tu estejas inclinado à paz. Pessoas perspicazes dizem que há 4 tipos de amigos, isto é, aqueles que são naturalmente assim, aqueles que são feitos assim por conciliação, aqueles que se tornam assim por riqueza, e por fim aqueles trazidos sob submissão pelo exercício de poder. Todos esses elementos são possuídos por ti com relação aos filhos de Pandu. Os Pandavas, ó herói, são naturalmente teus amigos. Obtenha-os novamente como amigos com certeza por conciliação. Se após tu mesmo estares satisfeito, eles concordarem em se tornarem amigos, ó Rei de Reis, haja daquela maneira. Essas palavras benéficas tendo sido ditas a ele por seus amigos, Duryodhana refletiu por algum tempo. Dando respirações profundas, ele então, com o coração triste, disse: Isso é como tu, ó amigo, disseste. Escute, no entanto, as palavras que eu te direi. Vrikudara de coração perverso, tendo matado Dushasana como um tigre, falou palavras que ainda moram no meu coração. Tu também ouviste as mesmas. Como então pode haver paz? Arjuna, além disso, não será capaz de suportar Karna em batalha, como uma tempestade cuja força é enfraquecida quando enfrentando as montanhas poderosas de Meru. Nem o filho de Prita terá a menor confiança em mim, pensando nos muitos atos de hostilidade violenta, feitos por mim em direção a eles. Nem, ó o filho do preceptor de glória imperecível, cabe a te dizer para Karna: agora te abstenha da batalha. Palguna está muito cansado hoje. Karna logo matará. Tendo com humildade dito essas palavras repetidamente para o filho do preceptor, teu filho comandou suas próprias tropas, dizendo: armados com flechas, avancem e matem esses inimigos. Porque vocês estão inativos. Capítulo 89. Combate entre Arjuna e Karna. Armas celestes. Sanjaya disse: então quando o clangor de conchas e o ribombo de baterias ficou muito alto, aqueles 2 principais dos homens, ambos possuindo corcéis brancos, o filho de Sutta Vikartana e Arjuna, combateram um ao outro por causa, ó rei, da má política do teu filho. Aqueles 2 heróis, dotados de grande impetuosidade, Dhananjaya e o filho de Adherata, entraram em combate um com o outro como 2 elefantes Himalayan enfurecidos, ambos de presas crescidas, lutando um com o outro por causa de uma elefanta no cio. Como uma massa de nuvens enfrentando outra massa, ou uma montanha enfrentando uma montanha, aqueles 2 guerreiros, ambos despejando chuvas de flechas, combateram um ao outro, seus arcos vibrando ruidosamente naquele momento, e as rodas de seus carros produzindo um estrépito ensurdecedor, e as cordas de seus arcos e palmas emitindo sons altos. Como 2 montanhas, ambas dotadas de rochedos altos e cheias de árvores e trepadeiras e ervas e ambas cheias de diversos outros habitantes que são naturais a elas, movendo-se em direção uma à outra para um combate, aqueles 2 guerreiros poderosos enfrentaram um ao outro, cada um atacando o outro com armas poderosas. O combate entre os 2 heróis se tornou furioso como aquele entre o chefe dos celestiais e o filho de Virokana nos tempos passados. Incapaz de ser suportado por outros e marcado por um rio cuja água repugnante consistia em sangue, os membros daqueles 2 heróis, como também seus motoristas e animais, ficaram extremamente mutilados. Como 2 lagos grandes, ambos cheios de lotos de diversas espécies e peixes e tartarugas, e ecoando com as vozes de diversas espécies de aves, e suavemente agitado pelo vento, se aproximando um do outro, aqueles 2 carros enfeitados com estandartes se aproximaram um do outro.
Ambos dotados de destreza igual àquela do grande Indra, ambos parecendo o próprio grande Indra, aqueles dois poderosos guerreiros em carros atingiram um ao outro com flechas que pareciam o raio do grande Indra, como o próprio grande Indra e o Asura, Vritra. Ambos os exércitos, consistindo em carros e elefantes e corcéis e soldados da infantaria, todos equipados com belas armaduras e ornamentos e mantos de armas, e aqueles também que estavam no céu, foram inspirados com medo ao verem aquele combate de aspecto extraordinário entre Arjuna e Karna. Outros entre os espectadores, cheios de alegria e proferindo gritos leoninos, ergueram seus braços, agitando seus dedos ou os pedaços de tecido que eles seguravam, quando Arjuna avançou contra o filho de Adherata, pelo desejo de matar, como um elefante enfurecido avançando contra outro. Os Somakas então gritaram ruidosamente para Partha, dizendo: seja rápido, ó Arjuna, vai perfure Karna. Corte sua cabeça sem demora, e, com ela, o desejo do filho de Dhritarashtra pelo reino. Similarmente muitos guerreiros nossos que estavam lá disseram para Karna: proceda, proceda, ó Karna, e mate Arjuna com flechas afiadas. Que os filhos de Pritha vão mais uma vez para as florestas para sempre. Então Karna perfurou Partha primeiro naquele combate, com 10 flechas poderosas. Arjuna perfurou em retorno com 10 flechas de ponta afiada, disparadas com grande vigor, no centro do peito. De fato, o filho de Suta e Arjuna então mutilaram um ao outro com muitas flechas providas de asas vistosas. Desejosos de obter vantagem dos lapsos um do outro naquela batalha terrível, com corações alegres, eles avançaram um contra o outro ferozmente. Esfregando seus 2 braços e a corda do Gandiva também, aquele arqueiro feroz, Arjuna, então disparou flechas do comprimento de uma jarda, e nalicas e setas equipadas com cabeças semelhantes às orelhas do javali e navalhas, e anjalicas, e flechas moldadas em forma de meia-lua. Aquelas flechas de Partha, ó rei, espalhadas no céu, penetraram no carro de Karna como bandos de aves, com cabeças inclinadas para baixo, penetrando ao anoitecer em uma árvore para se alojarem lá à noite. Todas aquelas flechas, no entanto, ó rei, que Arjuna, aquele vitorioso sobre todos os inimigos, com fronte vicada e olhares enfurecidos, disparou em Karna, todas aquelas sucessivas chuvas de flechas disparadas pelo filho de Pandu foram cortadas pelo filho de Suta com suas próprias flechas. O filho de Indra então disparou em Karna uma arma ígnea capaz de matar todos os inimigos. Cobrindo a terra e o céu e os 10 pontos do horizonte e o próprio curso do sol com sua refulgência, ela fez seu próprio corpo também resplandecer com luz. Os mantos de todos os guerreiros pegaram fogo, no que eles fugiram. Sons altos também se ergueram lá, como os que são ouvidos quando uma floresta de bambus em uma selva está pegando fogo. Vendo aquela arma ígnea agindo por todos os lados, o filho de Suta Karna de grande coragem disparou naquele combate a Varunastra para apagá-la. Aquela conflagração então foi apagada pela arma de Karna. Uma massa grande de nuvens rapidamente fez todos os pontos do horizonte ficarem envolvidos em escuridão. Aquelas nuvens cujas extremidades apresentavam o aspecto de montanhas, cercando todos os lados, inundaram a terra com água. Aquela conflagração feroz, embora fosse assim, ainda foi apagada por aquelas nuvens em um instante. O céu inteiro e todas as direções, cardeais e secundárias, foram encobertas por nuvens. Assim encobertos por nuvens, todos os pontos do horizonte ficaram escuros e nada podia ser visto. Então Arjuna dissipou aquelas nuvens causadas por Karna por meio da Vaiavyastra. Depois disso, Dhananjaya, incapaz de ser superado por inimigos, insuflou Gandiva, sua corda, e suas flechas, com mantras, e chamou à existência outra arma que era a favorita do chefe dos celestiais e que parecia o trovão em energia e destreza. Então flechas de cabeça de navalha, e anjalicas, e flechas em forma de meia-lua, e nalicas, e flechas do comprimento de uma jarda e aquelas equipadas com cabeças como a orelha do javali, todas penetrantes e afiadas, emanaram do Gandiva às milhares, dotadas da força e impetuosidade do trovão.
possuidoras de grande poder e grande energia, aquelas flechas impetuosas e afiadas providas de penas de urubu perfurando todos os membros, os cavalos, o arco, a canga, as rodas, e o estandarte de Karna, penetraram rapidamente neles como cobras assustadas por Garuda penetrando na terra. Totalmente perfurado com flechas e banhado em sangue, Karna, de grande alma, então, com olhos rolando em fúria, curvando seu arco de corda resistente e produzindo um som tão alto como o bramido do mar, chamou à existência a arma Bhargava. Cortando as chuvas de flechas de Partha emanando da boca daquela arma de Indra, que Arjuna tinha disparado, Karna, tendo frustrado dessa maneira a arma de seu antagonista com a sua própria, destruiu carros e elefantes e soldados da infantaria, do exército Pandava. Incapaz de tolerar os feitos de Arjuna naquela batalha feroz, o poderoso guerreiro em carro Karna fez isso através da energia da arma Bhargava. Cheio de ira e possuidor de grande presteza, o filho de Suta, aquele principal dos homens, rindo dos dois Krishnas, perfurou os principais dos guerreiros Pancala com flechas bem disparadas naquela batalha. Então os Pancalas e os Somarcas, ó rei, assim afligidos por Karna com chuvas de flechas naquele combate, ficaram cheios de cólera e se unindo perfuraram o filho de Suta com flechas afiadas de todos os lados. Cortando rapidamente aquelas flechas com suas próprias, o filho de Suta, agitando-os vigorosamente naquela batalha, afligiu com muitas flechas os carros, os elefantes, e os corcéis dos Pancalas. Seus corpos perfurados com aquelas flechas de Karna, eles caíam, privados de vida, no chão, fazendo sons altos, como elefantes poderosos mortos por um leão enfurecido de força terrível. Tendo matado aqueles guerreiros principais, aqueles heróis dotados de grande força, aqueles líderes dos exércitos Pancala que sempre tinha desafiado ele para a batalha, Karna, ó rei, enquanto ele disparava suas flechas, parecia belo, como uma massa de nuvens despejando torrentes de chuva. Então teus guerreiros, pensando que Karna tinha obtido a vitória, bateram palmas ruidosamente e proferiram rugidos leoninos. Ó chefe dos Kurus, todos eles então consideraram os dois Krishnas como trazidos por Karna sob seu poder, vendo aquela bravura, incapaz de ser resistida por inimigos, do poderoso guerreiro em carro Karna. Vendo aquela arma de Dhananjaya frustrada por Karna no meio da batalha, o filho zangado do deus do vento, com olhos brilhando com ira, começou a apertar suas mãos. De fato, o colérico Bhima, sua raiva sendo provocada, puxou fôlegos profundos e se dirigindo a Arjuna de pontaria exata, disse, como, ó Jishnu, esse canalha desviado da virtude, esse filho de Suta, aplicando seu poder em batalha, pode matar tantos dos principais guerreiros Pancala, na tua vista. Antes de agora tu não podias ser conquistado pelos próprios deuses ou os Kalakeyas. Tu recebeste o toque dos braços do próprio Stano. Como, então, ó Arjuna enfeitado com diadema, o filho de Suta pode te perfurar primeiro com 10 flechas compridas tais como são usadas por guerreiros em carros? Que o filho de Suta hoje tenha conseguido frustrar as flechas disparadas por ti me parece ser muito surpreendente. Lembre das aflições de Krishna, e daquelas palavras desagradáveis, mordazes, e cortantes que esse filho de um Suta de alma perversa e sem medo usou conosco, isto é, sementes de gergelim sem núcleo. Lembrando tudo isso, ó Savyasasi, mate rapidamente o patife Karna em batalha hoje. Porque, ó Arjuna ornado com diadema, tu mostras tal indiferença, com relação a essa ação. Esse não é um momento para mostrar tua indiferença a respeito da morte de Karna. Aquela paciência com a qual tu subjugaste todas as criaturas e alimentaste Agni em Kandava, com aquela paciência, mate o filho de Suta. Eu também o esmagarei com minha massa. Então Vasudeva, vendo as flechas de Partha frustradas por Karna, disse para o primeiro, o que é isto, ó Arjuna enfeitado com diadema, que Karna consiga reprimir tuas armas hoje com essa? Porque tu, ó herói, perdeste tua presença de espírito? Tu não notas que os Kauravas, que estão atrás de Karna, estão até agora gritando em alegria?
De fato, todos eles sabem que tuas armas estão sendo frustradas por Karna com as dele. Aquela paciência com a qual, yuga após yuga, tu tens matado pessoas que têm a qualidade de ignorância como suas armas, como também kshatriyas terríveis, e asuras nascidos do orgulho, em muitas batalhas, com aquela paciência mate Karna hoje. Aplicando o teu poder, corte a cabeça daquele inimigo teu com esta sudarsana, de gume afiado como uma navalha, que eu dou para ti, como Sakra cortando a cabeça de seu inimigo Namusi, com o raio. Aquela paciência com a qual tu gratificaste a divindade ilustre Mahadeva no disfarce de um caçador, convocando aquela paciência outra vez, ó herói, mate o filho de Suta com todos os seus seguidores. Depois disso, entregue para o rei Yudhishthira a terra com sua faixa de mares, suas cidades e aldeias, e riquezas, e de cuja superfície todos os inimigos terão sido removidos. Por aquela ação, ó Partha, obtenha também fama insuperável. Assim endereçado, por Krishna, Partha de grande alma de poder excelente colocou seu coração na morte do filho de Suta. De fato, incitado por Bhima e Janardana, e se lembrando de seus infortúnios, e fazendo uma avaliação interna de si mesmo, e lembrando-se do objetivo para o qual ele tinha vindo para este mundo, ele se dirigiu a Keshava, dizendo: eu agora chamarei à existência uma arma poderosa e ardente para o bem do mundo e a destruição do filho de Suta. Que eu tenha tua permissão, como também de Brahma e de Bhava, e de todos aqueles que estão familiarizados com Brahma. Tendo dito essas palavras para o santo Keshava, Savyasasi de alma incomensurável reverenciou o Brahman e chamou à existência aquela arma excelente e irresistível chamada Brahmastra que podia ser aplicada só pela mente. Frustrando aquela arma, no entanto, Karna parecia belo enquanto ele continuava, como uma nuvem derramando torrentes de chuva, a disparar suas flechas. Vendo aquela arma de Arjuna enfeitado com diadema frustrada no meio da batalha por Karna, o colérico e poderoso Bhima, se inflamando com raiva, dirigiu-se a Arjuna de pontaria certeira e disse: as pessoas dizem que tu és o mestre da excelente Brahmastra, aquele meio poderoso, de realizar a destruição de inimigos. Então, ó Savyasasi, use outra arma do mesmo tipo. Assim endereçado por seu irmão, Savyasasi usou uma segunda arma do tipo. Com ela, Partha de energia abundante encobriu todos os pontos do horizonte, cardeais e secundários, com flechas disparadas do Gandiva que pareciam cobras ferozes e eram como os raios brilhantes do sol. Criadas por aquele touro da raça Bharata, aquelas flechas de asas douradas, a centenas sobre centenas, dotadas da refulgência do fogo Yuga ou do sol, em um momento cobriram o carro de Karna. Dali também saíram dardos longos e machados de batalha e discos e flechas do comprimento de uma jarda às centenas, todos de formas terríveis, pelos quais guerreiros hostis por toda parte começaram a ser privados de vida. A cabeça de um guerreiro hostil, cortada de seu tronco, caiu no campo de batalha. Outro, vendo seu companheiro caído, caiu morto sobre a terra, por medo. O braço direito, de um terceiro, grande e massivo como a tromba de um elefante, cortado por Partha, caiu com a espada em punho. O braço esquerdo de um quarto, cortado com uma flecha de cabeça de navalha, caiu com o escudo nele. Assim mesmo Partha, enfeitado com diadema e guirlandas, feriu e matou todos os principais guerreiros do exército de Duryodhana com suas flechas terríveis e dadoras de morte. Vaikartana também, no meio daquela batalha, disparou milhares de flechas. Essas, com um zunido alto, caíram sobre o filho de Pandu como torrentes de chuva despejadas das nuvens. Então perfurando Bhimazena e Janardana e o ornado com diadema Arjuna de façanhas sobre-humanas, cada um com 3 flechas, Karna de poder terrível proferiu um rugido alto tremendo. Atingido pelas flechas de Karna, ou enfeitado com diadema Arjuna, vendo Bhima e Janardana, ficou incapaz de tolerar os atos de seu oponente. Mais uma vez, portanto, Partha disparou 8 e 10 flechas. Perfurando o estandarte belo de Karna com uma daquelas flechas, ele perfurou Shalya com 4 e o próprio Karna com 3.
Com 10 outras flechas bem disparadas, ele então atingiu o guerreiro Kaurava Sabapati, vestido em armadura dourada. Nisso aquele príncipe, privado de cabeça e braços e cavalos e motorista e arco e bandeira, caiu, ferido e morto, do seu carro principal, como uma árvore sala derrubada com um machado. Mais uma vez perfurando Karna com 3, 8, 12, 4 e 10 flechas, Partha matou 400 elefantes equipados com muitas armas, e 8.000 guerreiros em carros, e 1.000 corcéis com cavaleiros, e 8.000 bravos soldados de infantaria. E logo Partha fez Karna com seu motorista e carro e corcéis e estandarte invisível com flechas de curso reto. Então os Kauravas, assim massacrados por Dhananjaya, se dirigiram ruidosamente ao filho de Aditrata, dizendo: atire tuas flechas e mate o filho de Pandu. Ele já começou a exterminar os Kurus com suas flechas. Assim instigado, Karna, com seus melhores esforços, disparou muitas setas incessantemente, capazes de cortar os próprios membros vitais. Aquelas flechas bebedoras de sangue, bem disparadas por Karna, mataram um grande número dos Pandavas e dos Pancalas. Assim aqueles dois principais de todos os arqueiros, aqueles dois guerreiros de grande força que eram capazes de resistir a todos os inimigos, aqueles dois heróis conhecedores de armas, atingiram os guerreiros opostos a eles, como também um ao outro, com armas poderosas. Então Yudhishthira, vestido em armadura dourada, suas flechas tendo sido extraídas e ele mesmo feito saudável com mantras e remédios por principais dos cirurgiões bem dispostos em direção a ele, foi rapidamente àquele local para testemunhar o combate entre Arjuna e Karna. Vendo o rei Yudhishthira o justo chegado lá como a lua cheia resplandecente livre das mandíbulas de Rahu e elevada no firmamento, todas as criaturas ficaram cheias de alegria. Vendo aqueles dois principais dos guerreiros, aqueles dois primeiros dos heróis e matadores de inimigos, isto é, Karna e Partha, envolvidos em combate, os espectadores, celestes e terrestres, reprimindo os animais que eles montavam ou que estavam unidos aos seus veículos, ficaram imóveis. Quando os dois heróis, ó rei, atingiram um ao outro com muitas das flechas principais, ó rei, os sons causados pelos arcos, cordas de arcos, e palmas, de ambos Dhananjaya e o filho de Aditrata tornaram-se tremendos e suas flechas bem disparadas também causaram um zunido ensurdecedor. Então a corda do arco do filho de Pandu, esticada com força, se rompeu com um barulho alto. Durante o intervalo assim oferecido, o filho de Suta perfurou Partha com 100 setas pequenas, afiadas e embebidas em óleo, aladas com penas de aves, e parecendo cobras livres de suas peles. Ele então rapidamente perfurou Vasudeva com 60 flechas, e então Palguna outra vez com 8. O filho de Surya então perfurou Bhima com milhares sobre milhares de setas poderosas. Tendo perfurado Krishna e o estandarte de Partha, Karna derrubou muitos entre os Somakas que seguiam Partha. Esses, no entanto, em retorno encobriram Karna com chuvas de flechas retas como massas de nuvens cobrindo o sol no céu. Habilidoso no uso de armas, o filho de Suta, entorpecendo aqueles guerreiros que avançavam com suas flechas e desviando todas as armas disparadas por eles, destruiu seus carros e corcéis e elefantes. E o filho de Suta, ó rei, também afligiu com suas setas muitos dos principais guerreiros entre eles. Seus corpos perfurados pelas flechas de Karna, eles caíram no chão, privados de vida e fazendo um barulho alto quando caíam. De fato, aqueles combatentes poderosos, afligidos por Karna de força terrível, pereciam como uma matilha de cachorros afligida por um leão enfurecido. E novamente muitos dos combatentes principais entre os Pancalas e muitos tais, entre os Kauravas, caíram depois disso, mortos por Karna e Dhananjaya. Privados de vida pelo poderoso Karna com flechas bem miradas disparadas com grande força, muitos caíam, purgando os conteúdos de seus estômagos. Então tuas tropas, considerando a vitória como já deles, bateram palmas furiosamente e proferiram rugidos leoninos altos. De fato, naquele combate terrível, todos eles consideraram os dois Krishnas como tendo sido trazidos por Karna sob seu poder.
Então, curvando rapidamente a corda de seu arco e desviando todas aquelas flechas do filho de Adhirata, Partha, cheio de raiva por seus membros terem sido mutilados pelas flechas de Karna, atacou os Kauravas. Esfregando a corda de seu arco, ele bateu suas palmas e de repente causou uma escuridão lá com as chuvas de flechas que ele disparou. O ornado com diadema Arjuna perfurou Karna e Shalya e todos os Kurus com aquelas flechas. O céu tendo sido escurecido por meio daquela arma poderosa, as próprias aves eram incapazes de vagar em seu elemento. Um vento delicioso então o soprou, portando odores fragrantes. Dando risada, Partha atingiu violentamente a armadura de Shalya com 10 flechas. Perfurando Karna em seguida com uma dúzia de flechas, ele o atingiu mais uma vez com 7. Profundamente atingido por aquelas flechas aladas de energia feroz disparadas com grande força do arco de Partha, Karna, com membros mutilados e corpo banhado em sangue, parecia resplandecente como Rudra na destruição universal, se divertindo no meio de um crematório ao meio-dia ou noite, seu corpo tingido com sangue. O filho de Adhirata então perfurou Dhananjaya, que parecia o próprio chefe dos celestiais, em energia e poder, com 3 flechas, e ele fez 5 outras flechas ardentes, parecendo 5 cobras penetrarem no corpo de Krishna. Disparadas com grande força, aquelas flechas, enfeitadas com ouro, atravessaram a armadura daquele principal dos seres e passando para fora do seu corpo caíram sobre a terra. Dotadas de grande energia, elas entraram na terra com grande força e tendo se banhado nas águas do Bhagavati na região inferior, correram de volta em direção a Karna. Aquelas flechas eram 5 cobras poderosas que tinham adotado o lado do filho de Takshaka, Asvasena, cuja mãe Partha tinha matado em Kandava. Com 10 flechas de cabeça larga disparadas com grande força, Arjuna cortou cada uma daquelas 5 cobras em 3 fragmentos depois do que elas caíram no chão. Vendo os membros de Krishna mutilados daquela maneira por aquelas cobras transformadas em flechas disparadas dos braços de Karna, Arjuna, enfeitado com diadema e guirlandas, inflamou-se com fúria como um fogo empenhado em queimar uma pilha de grama seca. Ele então perfurou Karna em todos os seus membros vitais com muitas flechas ardentes e fatais disparadas da corda do arco estirada até a própria orelha. Profundamente perfurado, Karna tremeu de dor. Com a maior dificuldade ele ficou de pé, convocando toda a sua paciência. Dhananjaya, tendo se enchido de cólera, todos os pontos do horizonte, cardeais e secundários, o próprio esplendor do sol, e o carro de Karna, ó rei, todos ficaram invisíveis com as chuvas de flechas disparadas por ele. O céu parecia como se ele estivesse encoberto por uma floresta densa. Então aquele matador de inimigos, aquele touro da raça Kuru, aquele principal dos heróis, isto é, Savyasasi, ó rei, logo matou naquela batalha 2.000 dos principais guerreiros Kuru, com seus carros e cavalos e motoristas, formando os protetores das rodas do carro de Karna e flancos e sua vanguarda e retaguarda, e que constituíam a própria nata do exército de carros de Duryodhana, e que, incitados por Duryodhana, vinham lutando com grande energia. Então teus filhos e os Kauravas que ainda estavam vivos fugiram, abandonando Karna, e abandonando seus agonizantes e feridos, e seus filhos e pais lamentando. Vendo-se abandonado pelos Kurus apavorados e vendo o espaço em volta dele vazio, Karna não sentiu nenhuma agitação, ó Bharata, mas, por outro lado, avançou em Arjuna, com o coração alegre.